Saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Quero trazer para vocês hoje uma palavra que Deus colocou no meu coração. Acredito que essa vem do trono de Deus para você. Quem tem ouvidos, ouça, né, o que o Espírito tem para as igrejas, né? Vamos louvar aqui, glória a Deus. Quero convidar vocês a abrirem as suas Bíblias no Evangelho, escreveu João, capítulo 16, versículo 33. João 16, 33. Quem puder se colocar sobre os seus pés. Glória a Deus. Deus já tem falado conosco hoje pela manhã, né, no batismo, um culto abençoado. Tem falado conosco agora através dos louvores. E eu creio que agora à noite não será diferente. Vai falar conosco também, né, nessa tarde, através da sua palavra. Amém? João, Evangelho escreveu João, capítulo 16, versículo 33. Todos encontraram? Amém? O texto diz assim: disse-vos essas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Amém? Quero convidar você a ler comigo, mais uma vez, todos juntos, vamos lá? 3, 2, 1. Disse-vos essas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Senhor, essa é a tua palavra que será ministrada nessa tarde. Nós queremos te agradecer e queremos pedir desde agora que o Senhor fale aos nossos corações. Nós sabemos que essa palavra não é minha, mas é do Senhor. Que o Senhor possa confortar, que o Senhor possa exortar o irmão, para que nós possamos perseverar firmes no caminho do Senhor. E eu hoje, como instrumento, quero me colocar nas suas mãos, à sua disposição, para que venha o Senhor fazer a sua vontade. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Pode tomar seu assento. Esse texto é um tanto comum, né, irmãos? Mas ele tem uma das maiores promessas de Deus para nós, não é verdade? Olha só. Disse-vos estas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Glória a Deus. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Aqui Jesus está falando assim, ó, tende bom ânimo, eu venci o mundo. E aí, meus queridos, nós estamos aqui, né, diante de uma das maiores promessas de Jesus. Se você voltar aí na carta ao João, você vai ver que lá no capítulo 12, né, Jesus, ele é ungido lá em Betânia, né, depois ele vai ter a entrada triunfal lá em Jerusalém. Depois, capítulo 13, né, ele vai lavar os pés dos discípulos, vai anunciar a traição de Judas, né, que Judas vai entregar ele, vai dizer ali, né, que Pedro vai negar ele 3 vezes antes que o galo cante. Aí olha só, capítulo 14, ele vai prometer voltar, né? Jesus vai prometer voltar, vai falar: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Mais para frente ali ele fala sobre a promessa do Espírito Santo, né? Não vos deixarei órfãos, mas recebereis a virtude do Espírito Santo. Capítulo 15 ele fala sobre a videira verdadeira, né? Que nós somos os ramos. Aí no capítulo 16, que é o que a gente leu, Jesus vai dar as últimas instruções para os discípulos. Então Jesus ali ele vai trazer uma preparação, vai dar algumas orientações para que os discípulos pudessem continuar quando Jesus fosse preso, quando Jesus fosse crucificado. Capítulo 17, Jesus vai orar por ele, vai orar pelos discípulos, e em seguida ele vai ser entregue à prisão. Então, quando Jesus está falando aqui, né, com os discípulos, ele está lá reunido com os discípulos, quando ele está prevendo ali a prisão dele, a morte dele, ele vai falar o seguinte, né? Digo-vos estas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Quando a gente fala aflição, o que a gente pensa em aflição, né? Quem já passou por um momento de angústia, de aflição, de dor aí? Quem já passou por um momento duro aí na vida? Nossa, pouca gente, viu, pastor? Acho que aqui aperta pouco cala, hein? Meu irmão, minha irmã, o que é um momento de aflição? Só quem passou por um momento de aflição sabe dizer o que é, não é verdade? Parece que no momento de aflição não tem ajuda, parece que todo mundo desaparece, parece que não tem saída, não é verdade? No momento de aflição,
Parece que está tudo perdido. No momento de aflição, parece que os amigos desaparecem. Mas graças a Deus a gente tem uma igreja que prega a palavra. Amém, irmãos? Então, sempre que você estiver aflito, vem aqui que você vai ouvir uma palavra de Deus. Eu tenho certeza disso. Mas a aflição, quando a gente passa por um momento de aflição, somente a gente sabe o que é. Se eu falar para você como que é a minha aflição, eu não vou saber te externar isso. E talvez você vai contar a sua para mim. Porque a nossa aflição sempre parece que é a maior do mundo, não é verdade? Parece que o que está acontecendo comigo hoje, que aperta o meu coração hoje, parece que é a pior coisa do mundo. E aí, irmão, vai acontecer na sua casa, na sua família, no seu trabalho, vai acontecer uma aflição. Diz, nossa, a minha aflição, nossa, está insuportável. E aí Deus trouxe uma palavra ao meu coração. Quero trazer essa palavra com você, meditar nessa palavra com você nessa tarde, que Deus possa falar ao seu coração. E eu tenho certeza que Deus tem algo para você nessa tarde, amém? Quantos aqui creem que Deus tem algo para você nessa tarde? Glória a Deus. Então, meus irmãos, eu quero dividir essa palavra em 3 partes. Vamos começar com a primeira parte. Parte A do versículo, né? João 16, 33. Jesus disse assim, disse-vos estas coisas para que em mim tenhais paz. Quando Jesus fala isso, meu irmão, disse-vos essas coisas para que em mim tenhais paz. O que Jesus está fazendo? Jesus, ele está ali reunido com os discípulos, está ali conversando com os discípulos, e ele está falando acerca dos acontecimentos, que ele vai ser entregue, que é necessário servir ao irmão, que é necessário nascer de novo. Jesus vai estar ministrando, e aí ele vai começar nessa parte aqui, né? Disse-vos essas coisas para que em mim tenhais paz. E aí, meu irmão, quem que é Jesus para falar de paz, né? Só para a gente pensar um pouquinho, quem que é Jesus para falar de paz? Isaías 9:6, está escrito assim: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado maravilhoso, conselheiro, Deus poderoso, Pai da eternidade e príncipe da... Então Jesus está falando assim, para que em mim tenhas paz. Meu querido, Jesus é o príncipe das paz. O que é o príncipe? Né? Aquele que toma conta, o príncipe é aquele que está na frente, o príncipe é aquele que domina, não é verdade? Então Jesus fala assim, tenho-vos dito essas coisas para que em mim tenhas paz. O que é paz? Na verdade, o que é paz? Paz é tranquilidade, estar com o espírito sossegado, serenidade, estar com a alma tranquila. Isso é paz, ter paz. E aí, o que Jesus fala no Evangelho, né, um pouquinho antes do que a gente está aí, nós estamos no Evangelho de João 16, volta lá um pouquinho no João 14, 27. Olha só, João 14, 27. A palavra de Deus diz assim, Jesus falando, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Então, olha aqui que Jesus fala, a minha paz eu vos dou. E a paz que Jesus nos dá, essa paz, essa serenidade, essa tranquilidade de alma, não é igual à paz do mundo. Pensa comigo, irmão, quando a gente fala de paz segundo o conceito mundano, o que é ter paz na terra hoje? Se você perguntar para um ímpio, o que é ter paz? Talvez ele vai falar assim, é ter dinheiro no banco. Concorda? Talvez ele vai dizer, o dia que eu tiver um plano de saúde, eu vou ter paz. Talvez ele vai falar assim para você, o dia que eu morar num bairro tranquilo, eu vou ter paz. Ou o dia que eu morar numa cidade tranquila, eu vou ter paz. Na verdade, a paz que o mundo concede, ela está muito atrelada ao valor econômico, ao poder, ao status. Mas olha que interessante, né? O dinheiro, por exemplo, ele pode comprar um plano de saúde, mas ele não compra saúde. O dinheiro, ele pode comprar um condomínio cheio de segurança, mas ele não compra segurança. O dinheiro, ele pode comprar um sítio para você viver lá tranquilo, para você viver sossegado, mas ele não pode te garantir a paz. Essa é a paz que o mundo dá para nós. É uma paz rasa, né? Se a gente pegar aqui a piscina, eu entrar aqui na piscina, você imagina, acho que vai ficar aqui, vai ficar muito raso. Talvez facilmente eu entro e saio da piscina porque é raso, porque a paz que o mundo tem a nos oferecer é uma paz muito rasa, é uma paz muito vazia, porque ele não pode garantir nada. É uma paz que você pode ter o melhor plano de saúde, isso não garante que você vai ficar enfermo, vai ficar são.
Você pode ter a melhor faculdade, não garante que você vai arrumar um emprego. Talvez você possa ter a melhor igreja, a mais linda igreja da cidade, mas não garante que a igreja vai ser cheia do Espírito Santo. Porque estas coisas, a verdadeira paz, o único que pode nos dar é o príncipe das paz, amém? Quem que é o príncipe da paz, hein? Jesus é o nosso príncipe da paz. Então, olha o que ele disse: disse-vos estas coisas para que em mim tenhais paz. Então, Jesus tem autoridade para falar da paz, e ele tem uma paz que é uma paz diferente da paz que o mundo tem a nos oferecer. Não é uma paz rasa, não é uma paz vazia, mas nós, meus irmãos, podemos enfrentar a pandemia, a gente pode enfrentar a guerra, a gente pode enfrentar doenças, e mesmo assim a gente vai ter paz, porque quem nos dá a paz é Jesus Cristo. A paz que Jesus dá pode ser no meio da guerra, no meio da fome, no meio da miséria, no meio da pandemia, no meio da luta, no meio da adversidade. Deixa o mundo louco, né? Porque ninguém pode entender por que o crente louva até no momento de adversidade. Amém, irmãos? Você louva no momento de adversidade? Quando a gente está pertinho de Jesus, a gente pode louvar no meio da adversidade, porque a paz dele não é igual à paz do mundo. Vamos passar aqui para a segunda parte do versículo, então. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Olha que engraçado que Jesus fala para os discípulos, e isso vem refletir aqui para nós hoje, nos nossos dias. No mundo tereis aflições. Muitas vezes a gente aceita Jesus, às vezes a gente vem para a casa de Deus e a gente fala assim: vou virar crente agora, vou parar de consumir bebida alcoólica, vou parar com a mentira, com a prostituição, com um punhado de coisa, e agora minha vida vai ser pianinho, minha vida vai ser sossegada. Mas Jesus primeiro ele garante a paz, e depois ele fala para você: você vai passar por aflição. Coisa de louco, né, irmão? Olha só, Jesus fala: eu vou dizer essas coisas para que em mim você tenha paz. No mundo tereis aflições. E a coisa mais normal é o crente sofrer aflição. É difícil ver um crente que não sofre aflição, né? Acho que eu nunca vi. Eu acho que todos nós passamos algum tipo de aflição. E o que quer dizer aflição? A palavra aflição, ela quer dizer grande sofrimento, angústia. Quer dizer tristeza profunda. A palavra aflição também está relacionada a agonia, angústia, ansiedade, sofrimento, tribulações. Então é aquele momento que o nosso calo aperta, é aquele momento que a gente é espremido na parede, é aquele momento que a gente acha que não vai conseguir. E aí é o momento que a gente precisa se fortalecer em Cristo. E aí, meu querido, às vezes a gente fica perguntando assim: por que o justo então? Por que o crente? Por que o cristão? Por que o homem que é cheio do Espírito Santo, ele passa por aflições? Por que ele passa por tribulações? Quem aqui já pensou nessa pergunta? Por que eu passo por tanta luta? Alguém já pensou isso? Ou só eu? Tem pouca gente que pensa nisso. Eu fico pensando, às vezes estou lá no meu trabalho, meu querido, acontece uma coisa, eu falo assim: meu Deus, de novo, por quê? Por que a gente passa por isso? Às vezes você está lá na sua casa, está quietinho lá, o celular toca, acontece alguma coisa. Você fala assim: outra aflição, meu Deus. E por que o crente passa por aflição? Por que o crente, mesmo aceitando a Cristo, mesmo tendo o Espírito Santo, mesmo vindo à igreja, mesmo falando língua estranha, mesmo manifestando os dons do Espírito, ele sofre aflição? Então eu quero meditar um pouquinho com você nisso, nessa tarde. Eu quero citar pelo menos 2 motivos, 2 pontos, que isso acontece na nossa vida, que a gente passa por aflição. E a primeira, está lá no Evangelho de João mesmo, né? Capítulo 15, versículo 19. Um pouquinho antes do que a gente leu, 15 e 19. Olha o que Jesus vai falar. Se vocês fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas como vós não sois desse mundo, antes dele vos escolhi. E é por isso que o mundo vos odeia. Meu irmão, eu quero dizer para você que o mundo te odeia.
É por isso que a gente passa por tanta aflição. Um dos motivos que a gente passa por tanta aflição é porque o mundo nos odeia. Olha o que Jesus fala, que a gente não é mais do mundo, que a gente não pertence mais ao mundo, a gente foi escolhido, a gente foi retirado do mundo, mas não retirado da vida em sociedade, nós não fomos retirados aqui do ambiente carnal nesse momento, mas a gente foi escolhido por Jesus para ser separado, para não viver conforme os padrões do mundo, para não viver mais buscando a paz que o mundo oferece. Jesus nos chamou para uma vida diferente. E aí ele fala assim, porque eu vos tirei do mundo, o mundo vos odeia. 2 Coríntios, a carta de Paulo, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, diz assim, porque o Deus deste século, o Deus desta era, ele cegou o entendimento dos descrentes. 2 Coríntios 4, 4, está escrito, o Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Por que o mundo não entende o que a igreja faz? Por que o mundo persegue tanto a igreja? Porque o Deus do presente século, Satanás e seus príncipes, cegou o entendimento deles. Está na Bíblia, 2 Coríntios 4, 4. E agora, porque eles têm como os olhos tapados, eles têm os olhos fechados, eles não conseguem entender por que acontece o que acontece na igreja. Que absurdo, irmão. Você vai 3 vezes no domingo na igreja, você vai 2 vezes no domingo na igreja. Por que você tem que batizar nas águas? Por que você tem que dar oferta na igreja? Por que você tem que buscar o Espírito Santo? Eles não entendem. Porque eles têm o conhecimento cegado. Eles não conseguem ver como nós vemos. Quando a gente vê um perdido, a gente tem que olhar para ele e ver a salvação na vida dele. Mas o ímpio vê o perdido e fala assim, isso aí já era. O mundo, ele vê um enfermo, ele vê um doente, fala, nossa, tem que procurar um médico. Procurar o melhor médico, tem que ir lá em São Paulo, tem que ir lá em BH, tem que ir lá no Rio de Janeiro, procurar o melhor especialista. Eles não veem o que a gente vê, porque a gente olha o enfermo, a gente fala, opa, tem o médico dos médicos aqui que pode curar ele. O ímpio, ele tem o conhecimento dele cegado, ele passa por um momento de aperto financeiro, de dificuldade, ele fala assim, tem que procurar o banco, tem que pegar empréstimo, pegar juros. A gente passa por um momento de aperto, de dificuldade, a gente pode dobrar o nosso joelho e falar, papai, o Senhor está cuidando de mim. E Ele cuida. Mas por quê? Porque o Deus do presente século cegou o entendimento deles. Então, por isso que eles não veem da forma que nós vemos. E aí, como nós não somos do mundo, eles nos odeiam. A carta de 1 João 5,19, lá no finalzinho da Bíblia, 1 João 5,19, a palavra de Deus diz assim, sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Olha só, irmão. Primeiro falou que a gente foi tirado do mundo, por isso que o mundo nos odeia. Depois falou que o conhecimento dos descrentes foi cegado. E aqui João está falando que o mundo todo, 1 João 5,19, que o mundo todo jaz no maligno. Que situação, irmão? E a igreja está inserida nesse meio, glória a Deus, para fazer a diferença. A igreja está nesse meio para ser o sal da terra, para a luz do mundo. A igreja está nesse meio para brilhar, está nesse meio para fazer a diferença. A igreja está nesse meio para fazer que eles vejam a salvação. Mas olha só, o mundo jaz no maligno. Né? Nós vamos ter uma eleição. Nós temos que votar de acordo com os princípios bíblicos, amém? Mas não é a solução do Brasil, não é a solução do mundo, porque o mundo jaz no maligno. Quando um governante é bom, ajuda, né? A gente tem uma vida mais abençoada ali durante o tempo. Quando um governante é ruim, já vem a desgraça logo de cara. Mas isso não vai resolver, por quê? Porque o mundo inteiro jaz no maligno. Então a minha esperança, a sua esperança, meu querido, nunca deve estar no candidato. É lógico que a gente vai votar no melhor candidato, a gente vai orar por ele, a gente vai fazer a diferença no nosso voto. Mas quem vai mudar o Brasil, quem vai mudar o planeta, quem vai mudar a humanidade é só Jesus Cristo.
A carta aos Romanos 5:12, vai dizer assim, portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e nele o pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Então, o que aconteceu lá no Éden? Lá Deus tinha feito uma aliança com Adão, ele criou Adão e Eva para governar, Deus entregou a terra na mão de Adão e Eva, e falou que Adão e Eva iriam administrar a terra. O que aconteceu com Adão e Eva? Adão e Eva pecaram e entrou o pecado no mundo. Quando o pecado entra no mundo, entra também a morte. A partir desse momento, Satanás ele começa a conseguir agir na terra. Ele começa a agir na terra por quê? Através do homem. O homem que se rebelou, o homem que preferiu o pecado. E foi aí a origem, então, de tanta tribulação. Por isso que o mundo nos odeia, meu querido. É por isso que a gente passa muita aflição no mundo. Mas, olha só, queria citar aqui 2 textos também para trazer aqui para a gente meditar nessa tarde. João 10:10 diz assim, versículo, a parte A do João 10:10, o que ele diz? Que o ladrão veio para matar, para roubar e para destruir. Não é isso que diz lá em João 10:10? É isso que o maligno quer, roubar, matar e destruir. Aquele que vive no mundo hoje, que está cego, ele pode ser que talvez não sofra tanta aflição como a gente está sofrendo hoje na igreja. Mas o final dele é a morte, a destruição, ou é ser roubado. Romanos 6:23, ele fala que o salário do pecado é a morte, a parte A do versículo. Então quer dizer que quem vive no pecado, ele pode até parecer que está bonitinho hoje. Hoje talvez ele até vai rir da gente e falar, foi na igreja lá. Talvez ele fale assim, olha lá, anda que nem crente, anda com os crentes, faz diferente, está perdendo a vida. Mas olha o que diz Romanos 6:23, a parte A. O salário do pecado é a morte. Mas vamos continuar aqui, João 10:10, né? Fala que o ladrão veio para matar, para roubar e para destruir, mas aí o que Jesus fala? Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eles riem de nós agora. Eles afligem a igreja agora, mas eles não vão ter a vida em abundância, a menos que eles venham para a igreja, a menos que eles se convertam a Cristo. Romanos 6:23 vai falar que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por meio de Cristo, o nosso Senhor. Então, meu querido, muito do que a gente passa de aflição hoje é porque o mundo nos odeia, é porque a gente não pertence ao mundo, é porque hoje nós estamos sob o domínio, o governo de Deus e não o governo que rege o mundo atual. Aí você pode falar, André, mas tem um candidato que é bom lá, tem uma pessoa que é boa lá, até ajuda. Meu querido, se você olhar tanta coisa que acontece no mundo, né? Uma coisa que eu nem faço mais é olhar jornal, porque parece que é a porta do inferno, né? É muita desgraça. Porque é o mundo. No mundo é normal essas coisas, no mundo é normal usar droga, no mundo é normal roubar, no mundo é normal muitas coisas. Mas para a gente não é normal, porque a gente não pertence mais ao mundo. A gente vive no mundo, a gente tem que viver no mundo, mas a gente tem uma esperança que é a vida eterna, amém? A gente aguarda ansioso a vida eterna. Então talvez você se pergunte, assim como eu me perguntei algumas vezes, por que a gente passa tanta aflição? É porque a gente pertence a Deus. Aonde a luz chega, ela manifesta as trevas. A palavra de Deus fala que a luz não é posta embaixo, a luz é posta em cima. Então, quando ela chega, ela manifesta as trevas. Por isso que a gente incomoda ao mundo. Você imagina que cada cristão verdadeiro que está andando pela rua aí está iluminando. Onde ele está passando, ele está iluminando. Meu irmão, o mundo nos odeia. E é por isso que a gente passa muitas aflições. Esse é um motivo do que a gente passa muitas aflições. Mas eu queria meditar com o irmão aqui ainda, nessa tarde, um segundo motivo que a gente passa aflição, porque nem tudo é porque o mundo nos odeia. Mas olha só, leia comigo aqui na carta de Gálatas 6. Gálatas 6. Glória a Deus. Gálatas 6, versículo 7. Gálatas 6, versículo 7, diz assim: Não vos enganeis,
Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, isso ele também? Tudo que o homem semear, isso ele também? O que semeia na sua carne, da carne colherá a corrupção. O que semeia do Espírito colherá a vida eterna. Deus, ele é um Deus que trabalha com princípios, amém? Um dos princípios que Deus trabalha é a lei da semeadura. Quando a gente olha para a agricultura, é Deus nos ensinando um princípio. Que eu só vou colher aquilo que eu plantar. E Deus também tem um segundo princípio importante, que Deus trabalha com o tempo. Quantas vezes a gente ora e quer que Deus realize a coisa do dia para a noite? Quantas vezes a gente está passando uma aflição lá, a gente ora, ô Senhor, manda meu resgate, me ajuda. E passa dia, passa hora, passa dia, passa noite, passa dia, passa noite. Aquela vitória que você está esperando não chegou ainda, meu irmão. Mas acredite, para tudo há um tempo preparado. Na nova versão transformadora, o mesmo versículo que a gente leu, né, Gálatas 6,7, diz assim, ó, não se deixe enganar, ninguém pode zombar de Deus. A pessoa sempre colherá aquilo que ela semear. Quem vive apenas para satisfazer a sua natureza humana, colherá dessa natureza ruína e morte. Olha que interessante, quem vive apenas para satisfazer a sua natureza humana, ou seja, segundo o governo desse século, ele vai colher o quê? Ruína e morte. Por quê? Porque o príncipe deste século, dessa era, quem quer é Satanás. O que ele veio? Matar, roubar e destruir. Então, quem hoje prefere viver uma vida mundana para satisfazer os desejos da carne, ele vai colher a ruína e morte. Está na Bíblia. Mas quem viver para agradar o Espírito, colherá do Espírito a vida eterna. Então, uma das coisas que Deus está nos ensinando é que nós temos algumas das aflições são porque o mundo nos odeia, mas algumas das aflições foi porque a gente plantou também. Se eu plantar um milho hoje, eu vou lá, preparo a terra, não entendo muito de agricultura não, mas vamos falar, vou lá, preparo o solo, jogo a semente, planto o milho. Daqui 10 meses mais ou menos, acho que 10 meses mais ou menos vai nascer o milho, né? Se eu plantar arroz, vou preparar a terra, vai passar um tempo, vai passar dia, noite, e uma hora vai nascer o arroz. O que Deus está nos falando? Que as nossas ações vão influenciar os nossos resultados também. O que você está fazendo hoje vai gerar repercussão depois. Se eu vou para o meu trabalho, eu sou um exemplo de horário, de obediência, de responsabilidade, eu vou colher promoção, vou colher um salário melhor, vou colher elogios. Mas se eu for para o meu trabalho, chegar atrasado, fazer de qualquer jeito, o que eu vou colher? Nossa, irmão, fui demitido. Aí vem falar, nossa, pastor, que luta, que aflição, fui demitido. É aflição mesmo, irmão, mas é aflição porque a gente talvez não fez a nossa parte. Então, uma das coisas que a gente precisa fazer é cuidar da nossa plantação. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. Se eu quero ser cheio do Espírito Santo, o que eu preciso fazer? Eu preciso orar mais, eu preciso ler mais a Bíblia, eu preciso buscar mais o Espírito Santo, eu preciso abdicar mais do pecado, eu preciso mais evitar as más conversações, as más companhias, as más imagens. Se eu fizer essas coisas, eu vou conseguir ser mais cheio do Espírito Santo. Porque o que me afasta do Espírito Santo é o pecado. Quanto mais eu me santificar, mais eu me purificar através da palavra de Cristo, mais cheio do Espírito Santo é você. Você quer ser cheio do Espírito Santo, meu querido? Você quer ver o sobrenatural de Deus? Você quer ver o que João viu? Deus, ele quer manifestar todas essas coisas a nós. Jesus, ele fala certa vez que eu não vos chamo mais de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas eu lhe chamo de amigo, porque tudo que meu pai tem falado comigo, eu tenho falado com vocês. Então, uma das coisas que Deus quer nos trazer também nessa tarde é que
Algumas aflições são porque o mundo nos odeia, mas algumas aflições são porque a gente também não faz a nossa parte. Escolhas erradas, meus queridos. Quando a gente toma escolhas erradas, nossas decisões vão ser fracassadas. Não espere ter uma decisão errada e ter um resultado bacana. Às vezes a gente faz as coisas pela ansiedade, não é verdade? Às vezes a gente fica tão ansioso para resolver alguma questão, faz aquela questão, e aí quando vai ver, o resultado foi ruim, uma decisão fracassada. Por quê? Porque a gente não meditou, a gente não buscou. Do mesmo jeito, meu querido, quando a gente tem uma boa decisão, quando a gente tem uma boa escolha, a gente espera receber a recompensa, a promessa logo. Mas aí, o tempo vale da mesma forma. Nem sempre a gente colhe aquilo que a gente planta no dia seguinte. Então, eu quero te falar, meu querido, eu não sei qual é a situação que você está passando, qual é a aflição que você está passando, mas eu quero te falar, continua, persevera, vai adiante, vai em frente, continua orando, continua buscando, porque Deus, Ele não se atrasa. Deus, Ele tem o tempo certo. Deus, Ele não se atrasa. Deus não está demorando. Eu vi isso esses dias, achei linda essa frase. Deus não está demorando, Deus está caprichando, porque tudo que Ele faz é perfeito. Quando a sua vitória chegar, meu querido, você vai poder chamar todo mundo para comemorar. Você vai poder fazer festa, banquete, você vai poder se alegrar, porque vai ser perfeito. A luta agora parece difícil, mas quando chegar a vitória, meu querido, você vai estar andando sobre as águas. A semeadura é opcional. Você escolhe o que você planta. Eu escolho o que eu planto. Mas a colheita, ela é obrigatória. O que você quer que seja melhor na sua vida a partir de hoje? Irmão, irmão André, eu quero ter um casamento mais feliz. Começa a fazer coisas diferentes para o seu cônjuge. Começa a falar uma palavra de ânimo todo dia cedo, começa a preparar um café lá na cama, começa a dar um presente fora de época. Você vai ver como o teu casamento pega fogo. Eu quero falar novas línguas. Começa a vir na oração, começa a orar em casa todo dia, começa a ler a Bíblia, começa a pedir perdão todos os dias pelo pecado a Jesus, pedir para Jesus perdoar, para Jesus santificar. O que vai acontecer? Meu irmão, você vai começar a falar um punhado de língua aí, porque Deus vai conceder. A semeadura é opcional, mas a colheita, ela é obrigatória. Você escolhe o que você planta, mas você não escolhe o que você colhe. Eu não escolho o que eu colho. Eu escolho apenas o que eu planto. Uma outra frase que eu vi, uma pregação que eu estava ouvindo esses dias, né? Teve um pastor aí que chegou no começo da pandemia, aí viraram para esse pastor e falaram assim: pastor, o que agora os pregadores itinerantes estão fazendo no começo da pandemia, com as igrejas fechando? Aí ele diz assim: meu irmão, quem sabe o que andou semeando, ele não está preocupado com o que ele vai colher, porque ele sabe o que ele plantou. Meu querido, se você está passando por aflição, se você sabe o que você plantou, não precisa temer. Acredite que vai vir a colheita na hora certa. Você não precisa se preocupar no dia de amanhã, se você já andou plantando as coisas certas na sua vida. Se você está lendo a Bíblia, se você está meditando, se você está orando, se você está pedindo: vem, Senhor, fazer a sua vontade, venha a nós o seu reino. Senhor, Espírito Santo, me ajuda, me santifica, me restaura, me fortalece. Meu querido, você não precisa ficar preocupado, não precisa ficar ansioso, porque aquilo que há de vir virá. Deus, Ele não está demorando, Deus está caprichando na bênção que Ele tem para você. Glória a Deus. E aí, meus queridos, olha só, eu estava de férias uns tempos atrás, aí eu fui lá, estava lá em Monte Sião, uma igreja que a gente congregou lá, estava tendo uma escola bíblica de obreiros e líderes lá, foi muito bacana, foi até uma surpresa para nós lá, a gente estava lá, e tinha um pregador lá que estava pregando, chamava pastor Neruda Cioli, e ele trouxe uma coisa que me chamou muita atenção, e falou assim: irmãos, aí falou lá a palavra, o original do grego de aflição, eu não tenho domínio sobre isso, não vou poder te falar qual que é a palavra original,
Mas ele vai falar assim, que a palavra aflição, ela se manifesta na vida do crente de pelo menos 3 formas. E uma dessas é a mais forte. Quais são as 3 formas? Aflição financeira, perseguição ou enfermidades. De alguma dessas formas é onde a gente é mais afligido, não é verdade? Vocês é assim? Ou é a enfermidade, ou é a vida financeira, ou é a perseguição. Meu querido, graças a Deus, enfermidade e vida financeira, graças a Deus não tem dificuldade, mas perseguição, vou falar para você, só Jesus. Talvez na sua vida, a gente passe todo pelos 3, né? A gente passa pelos 3, mas talvez na sua vida é enfermidade. Sai de uma doença, vem outra. Ou financeira, começou a ganhar, o governo lá depositou 13º na conta, falou, glória, agora eu pago o cartão, agora fica tudo certo. Aí acontece um imprevisto lá, acaba o dinheiro de novo. E a aflição vai se manifestar na nossa vida de alguma dessas 3 formas. Mas olha o que ele trouxe que é interessante. Aonde a gente é mais afligido, é onde Deus mais quer tratar com a gente e usar a gente para fazer a diferença. Então, meu querido, aquilo que você está passando de luta, aquilo que você está passando de dificuldade, aquilo que você está passando, meu irmão, eu não entendo, porque toda hora falta dinheiro lá em casa. Meu irmão, não entendo, porque toda hora eu fico doente. Fica tranquilo, Deus está trabalhando. E aonde aquilo que você passa mais dificuldade é aonde Deus mais quer te usar. Glória a Deus. Então fica firme, meu querido. Persevera, porque muitas vezes na aflição Deus trata conosco. No momento de dor, Deus trata conosco. No momento de aflição, Deus trata conosco. E aí tem hora que a gente fala, fica desesperado. Acontece lá a perseguição, ou acontece que a gente não vai conseguir pagar as contas, vai faltar dinheiro, ou de repente a gente está passando por uma enfermidade tão apertada, está doendo, está machucando, e a gente fala assim, meu Deus, mas o que eu vou fazer? Eu não vou conseguir. Aí olha só o que está escrito lá em 1 Coríntios 10, 13. 1 Coríntios 10, 13, diz assim, não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que possais suportar. A aflição, meu irmão, ela pode ser dura, ela pode ser difícil, mas Jesus nunca vai deixar você ser tentado acima do que você pode. E o texto ele fala uma coisa interessante. Jesus vai mandar o escape para que a gente possa suportar. Eu tenho uma força contra mim aqui, aí eu consigo suportar, mas a força continua aqui, a aflição continua aqui. Então eu vou conseguir vencer aquela tribulação, aquela aflição, com a força que vem de Jesus. E olha o versículo, ele fala assim, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. O que é ânimo? Bom ânimo, é espírito, é coragem, é ânimo, é intenção. Eu estava pensando assim, mas deixa eu pensar aqui uma história de bom ânimo na Bíblia. Deixa eu pensar aqui alguém que é um exemplo de bom ânimo na Bíblia. E aí talvez você não vai entender o comecinho, mas no final você vai entender. Abre lá 1 Reis, primeiro livro dos 6. Primeira Reis, capítulo 19. Olha só, 1 Reis, capítulo 19. Essa história aqui é uma história bastante conhecida. Quando Acabe, não estava chovendo lá na terra do Acabe, e aí o Elias, ele desafia os profetas de Baal, aí eles vão lá para o monte, lá, fazem o ritual, no final o sacrifício, a oferenda, lá o altar de Elias pega fogo, lambe a água, estava tudo encharcado, acabou a água, e o de Baal não pegou fogo. Elias até brincava com ele, sopra mais forte, implora mais forte, vê se Baal responde. Ficaram lá, não conseguiram, e aí Elias vai, faz o altar, ora a Deus, e Deus recebe o altar. Aí olha só o que acontece no capítulo 19 de 1 Reis. Ora, Acabe fez saber a Jezabel tudo o que Elias havia feito e como matar a espada todos os profetas. Então Jezabel mandou uma mensagem a Elias, a dizer-lhe, assim me façam os deuses e outro tanto, se até amanhã a estas horas eu não fizer com a tua vida como a de um deles. Elias, depois de fazer isso, irmão,
depois de mostrar lá, desafiar os profetas de Baal, de vencer através de Cristo, de Deus, a mulher ameaça matar ele. Olha o que acontece. Elias teve medo e correu para salvar a sua vida. Depois de uma grande vitória, ele teve medo. Às vezes acontece na nossa vida, né, irmãos? Às vezes a gente passa uma grande aflição, tem uma grande vitória, logo em seguida acontece alguma coisa e a gente tem medo. Olha só. Elias teve medo e correu para salvar a sua vida. Quando chegou a Berseba, que pertence a Judá, deixou ali o seu moço. Ele mesmo, porém, foi ao deserto, caminho de um dia. Chegou, assentou-se debaixo de um zimbro e pediu para si a morte, dizendo: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor que os meus pais. E deitando-se, dormiu debaixo do zimbro. De súbito, um anjo o tocou e lhe disse: levanta e come. Olha só, ele tinha passado por uma grande perseguição, uma grande aflição, ele venceu, mas no mundo tereis aflições, meu irmão. Não é só uma aflição, não. No mundo tereis várias aflições. Aí Jesus está falando para você: tem bom ânimo, tem de bom ânimo, tem de bom ânimo. Olha, Elias acabou de vencer ali, matar os profetas de Baal, foge de Jezabel. Ô, Senhor, melhor eu perder a vida. Tira minha vida, porque eu não aguento mais, Senhor. Às vezes você está lá na sua casa, meu querido, e fala: ô, Senhor, eu não aguento mais, está difícil. Ô, Senhor, que saudade de casa, como eu quero ir para o céu. Porque a aflição está apertando, meu querido. Mas olha só o que o anjo fez. O anjo tocou em Elias e falou assim: levanta e come. Aí o versículo 6 diz assim: ele olhou e viu à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. Tendo comido e bebido, tornou a deitar-se. Ele passou por uma aflição, aí ele veio num culto. Aí no culto ele parece que saiu animado aqui, que ele se alimentou no culto. Aí chegou na casa dele e falou: ah, mas tudo de novo, é segunda-feira, meu Deus, aquela mesma aflição. Aí olha só, o anjo voltou segunda vez, tocou e lhe disse: levanta-te e come, pois muito longo te será o caminho. Levantou-se, comeu e bebeu. Com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Isso é bom ânimo, meu irmão. É quando a gente vem aqui, recebe a palavra de Deus, a gente pode caminhar 40 dias e 40 noites. O que o Espírito Santo quer dizer para você nessa tarde: talvez está difícil a aflição, mas hoje tem pão e tem água para você. Jesus, ele fala assim: eu sou o pão da vida que desceu do céu. Jesus, ele fala lá para a mulher samaritana: se eu te der água, rios de água viva vão brotar dentro de você, nunca mais você vai ter sede. Talvez esteja difícil a luta, mas Deus está te falando assim: eu sou o pão vivo. Alimenta de mim, alimenta da minha palavra, alimenta do meu espírito. Você vai ter força, meu querido. Você vai poder andar mais 40 dias, 40 noites, com a força dessa palavra. Aqui fala que levantou-se e comeu, e com a força daquela comida. Comida, o que era? O pão e a água. Se vocês quiserem a referência, para depois ler em casa, né? João 6,51, é onde fala que Jesus é o pão vivo que desceu do céu. E João 4,14, ele vai falar lá da história da mulher samaritana, lá do poço, né? De Jesus retirando a água. E olha que interessante, né? Lá no versículo 10, aqui de 1 Reis 19, Jesus vai falar assim, Elias, desculpe, ele vai falar assim: ah, Senhor, eu sou zeloso na tua casa, eu cumpro as ordenanças. Mataram todo mundo, Senhor, só ficou eu, é melhor eu partir. É melhor acabar com a minha vida já. E talvez, meu querido, você está passando uma aflição, fala: ô, Senhor, eu não aguento mais, são poucos os fiéis, são poucos os que estão resistindo. Aí Jesus vai dizer para ele no versículo 18, olha só que Deus fala, o anjo fala para Elias no versículo 18: também deixei ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e a toda a boca que não o beijou. Às vezes você pode achar que está sozinho, você pode achar que é só com você que acontecem essas coisas. Meu irmão, tem mais 7.000, tem muitos milhões, tem muitos santos hoje espalhados pelo mundo que também estão passando pelas aflições e pelas lutas. E para a gente partir para o encerramento, né, a terceira parte do versículo: tenho-vos dito essas coisas para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo.
eu venci o mundo. Olha o que Jesus está falando, eu venci o mundo. O que Jesus está falando para você, meu irmão? Eu venci o mundo. E a partir do momento que você está andando com Jesus, meu querido, não tenha dúvida que você vai vencer o mundo. A partir do momento que a gente está andando com Jesus, que Jesus está no nosso barco, que Jesus está na nossa vida, que Jesus está na nossa casa, que Jesus está no nosso coração, nós vamos vencer também. A hora já está avançada, vamos rapidinho aqui. 1 Coríntios. Carta de Paulo, 1 Coríntios, capítulo 15. Olha que Paulo fala, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 1. Ora, irmãos, desejo lembrar-vos do evangelho que já vos tenho anunciado, o qual recebeste e no qual permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o reterdes, tal como anunciei, se não é que crestes em vão. 15:3. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressurgiu ao terceiro dia, segundo as suas Escrituras. Em seguida foi visto por Cefas e também pelos 12. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte naquela época, né? Mas alguns já morreram. Depois foi visto por Tiago, depois foi visto pelos apóstolos, e por último apareceu também a mim, né? Paulo falando, apareceu para mim, como a que nasceu fora do tempo. Jesus, ele venceu, meu querido, ele morreu, ele pagou o preço na cruz do Calvário, parecia que estava tudo perdido, ele ressurgiu, ele foi visto. Você já parou para ver aqui, irmão? Quantas pessoas viram Jesus depois que ele ressurgiu? E aí Marcos, não precisa abrir não, só para a gente fazer bem rapidinho aqui, ó, Marcos 16:19 fala assim, ora, o Senhor, depois de lhe ter lhes falado, foi recebido no céu, assentou-se à destra de Deus. Se a gente olhar aqui primeiro a Pedro 3:22, vai dizer assim, agora Cristo foi para o céu, está sentado no lugar de honra à direita de Deus, e todos os seus anjos, autoridades e poderes se sujeitam a ele. Meu querido, ele venceu. Agora o mundo tem que se curvar perante ele. O mundo, ele nos aflige por um momento, porque o mundo jaz no maligno. Mas a hora que ele se levanta é para vencer. Essa palavra que eu quero trazer aqui para você nessa tarde, eu não sei qual que é a luta, qual que é a aflição, mas o que Deus mandou te trazer aqui nessa tarde foi pão e água para você caminhar. Não desista, não desanime, persevera, meu querido. Eu não sei qual que é a luta, qual que é a dificuldade que você está passando, mas Deus está falando para você assim, não desespera. Eu estou caprichando na tua bênção. No mundo tereis aflições, meu irmão. Mas Jesus já tinha dito isso, para quem em mim tenhas paz, no mundo tereis aflições. Enquanto a gente viver nessa terra, vamos ter aflição. Mas a gente pode ter paz nele no meio da aflição. Não é porque o mar está revolto que a gente vai perder o sono, porque Jesus está no barco. Não é porque a crise financeira está pegando o mundo que a gente vai ficar preocupado, porque Cristo está lá em casa, está na sua casa, Ele está na minha vida, Ele está na sua vida. Não era porque o Covid estava afligindo tanto de família que Ele afligia nós, porque Cristo estava na nossa casa. E, meu querido, guarda essa palavra no seu coração. Tenho-vos dito essas coisas para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Assim como ele venceu, nós vamos vencer. Amém? Glória a Deus. Convido a igreja a ficar em pé, o pastor fazer esse encerramento, que Deus possa falar no coração dos irmãos e que a gente possa perseverar firme até o dia da nossa partida aí. Amém? Glória a Deus, maravilha, meu irmão. Glória a Deus, aleluia. Você que ouviu essa palavra, nós que ouvimos, né? Se você quiser que a igreja ore por você, te ajude em oração, vem aqui na frente, vou estar orando. Nós vamos